Hoje eu vou te ensinar dicas que vão fazer o seu anturo florir, ficar saudável e deixar sua casa muito mais linda. Eu sou o Márcio, você está no cantinho de casa, então chega de enrolação e bora pro conteúdo. Todo mundo que eu conheço que gosta de plantas tem anturo em casa. Minha avó, minha tia, minha mãe, minha vizinha, até provavelmente você deve ter anturo em casa também. Se você tem essa linda plantinha na sua casa, deixe nos comentários aqui pra mim. O anturo é uma planta de origem colombiana, também conhecida como antúrio e antúrio de flor. Seu nome é de origem grega, anthus, flor, aura, rabo. Ao pé da letra a gente poderia traduzir, né? Flor de rabo. O seu nome científico é Antúrio adraenum linden. Primeiro eu vou mostrar para vocês algumas variedades dessa planta. E algumas delas eu vou te confessar que foram alteradas aí, melhoradas geneticamente. Tanto não estranho se você nunca tiver visto alguma delas não. Começaremos pelo antúrio vermelho, que é o mais tradicional e comum de ser visto aí na casa de todo mundo. Esse é o antúrio branco, que também é muito comum. Tem também o branco de mancha rosada, que já não é tão comum assim. Agora o antúrio roxo, que também não é tão comum. Aí nós temos antúrio verde, antúrio amarelo, laranja e antúrio rosado também. Tem algum aqui que você nunca viu? Mande esse link desse vídeo aqui para sua vovó, para sua mamãe, para sua titia. Acredito que possivelmente algum desses aqui eu tenho certeza que ela nunca tenha visto. Gente, os antúrios são plantas com características de clima tropical. Veja como as folhas são largas, grossas. O que muita gente não sabe é que na verdade a flor do antúrio é uma folha modificada. Depois repare como são parecidas as flores e as folhas da planta, onde as duas têm a forma de coração. Isso é um truque da planta, pois na verdade as flores estão nesse capinho da planta, onde existem centenas de pequenas florzinhas. Como as flores de verdade, digamos assim, são bem sem graça, ela criou esse truque de modificar as folhas para atrair os animais polinizadores para suas flores. Pois se não tivessem essas folhas coloridas, os insetos polinizadores dificilmente seriam atraídos para as flores reais da planta. Você já reparou que algumas vezes aparecem algumas verrugas que surgem nos cabinhos dos antúrios? Na verdade são as flores polinizadas. Gente, isso não é bicho, isso não é doença, isso não é câncer, isso não é nada de ruim. Muito pelo contrário, é a flor que foi polinizada. Primeiro começa com os calombinhos, depois vai ficando amarelinho, protuberante, que é a cápsula da semente do antúrio. Pois é, isso aqui é a semente do antúrio. Mas então eu vou pegar essa semente aqui agora e vou plantar. Gente, não faça isso não, pois demora muito até germinar e as mudas vão ter um desenvolvimento muito lento. Olha, a forma mais fácil de você fazer mudas do antúrio é se dividir na touceira, pois nós temos em um único vaso várias mudinhas, lembrando que o antúrio se desenvolve muito bem em materiais fibrosos, como xaxim e fibra de coco. Quando for fazer mudas, faça preferencialmente em dias chuvosos ou nublados, para a planta não sentir muito essa troca. Primeiro você vai soltar as raízes do substrato, de baixo para cima do centro do torrão, depois você identificar as mudas e separar. Observação, fica tranquilo pessoal, durante o processo é normal que se rompa algumas raízes aí. Depois é só replantar as novas mudinhas usando o substrato da sua preferência ou então utilizando aí a fibra de coco para você ter um desenvolvimento mais vigoroso, mais acelerado. Quando a flor está desbotada, geralmente causado, pessoal, a flor está ficando velha, então ela vai perdendo a graça dela, vai perdendo o encanto dela. Agora a flor nova vai chegando aí com toda a graça e fica maravilhosa. Se a flor nova nasce desbotada, é porque a planta está com falta de sol. Você jamais deve colocar seu antúrio no local com sol pleno, pois pode queimar as folhas da sua planta e fica aquelas manchas horrorosas. O sol ideal é de 6 horas a 9 horas da manhã. Ele é fundamental para o seu antúrio produzir flores, pois o sol é um agente que facilita esse processo. O sol, na verdade, é um indutor para a floração. Está diretamente ligado à produção de flores da sua muda. Se a planta tiver um local 100% sombreado, troque ela de local imediatamente. Preferências locais ventilados, janelas, portas e até na varanda. Mesmo que sua planta esteja assim, com várias folhas amareladas, queimadas, ainda tem solução. O que você tem que fazer? Replante a muda em outro vaso, substitui o substrato, deixe a planta em um local que pegue sol na parte da manhã, sol bem fraquinho, adube sua planta. Para essa receitinha fantástica, nós vamos precisar apenas de 2 ingredientes. O primeiro deles, a torta de mamona, que é riquíssima em nitrogênio, que é o macronutriente
mais consumido pela planta para o seu desenvolvimento de brotos, de folhas, das estruturas, e ele vai deixar a folha da sua planta mais verdinha e mais saudável também. Se você tiver pet em casa, na hora de fazer a aplicação, você vai fazer uma covinha e vai tapar ela com solo depois. O segundo ingrediente é cinzas de madeira, ok, pessoal? Pode ser de galhos, pode ser de toras, não tem problema. Ela é muito rica em fósforo e potássio, que vai incentivar bastante a floração dos seus antúrios. Então essa mistura desses dois componentes vai ser ideal tanto para o desenvolvimento de folhas como de flores também. Qual que é a proporção máxima? Você vai utilizar uma colher de sopa cheia de torta de mamona e uma colher de sopa cheia de cinzas de madeira, ok? Márcio, eu tenho que aplicar essa receitinha de quanto em quanto tempo no meu antúrio para ele florescer e ficar maravilhoso, igual esse que você está mostrando para mim. Você tem que fazer essa aplicação aqui de 20 em 20 dias para você fornecer a adubação completa para a sua planta ficar linda, igual essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Quarto, assim que a planta estiver estabelecida, aí sim você pode pensar em remover essas folhas secas, barra queimadas aí, pois a planta vai ter força para poder reagir e se recuperar brotando inteira. Um problema muito comum é que quando a planta fica com a base gosmenta aí, você pode estar tendo ataque de bactérias. Você vai tirar ela do seu vasinho e deixar ela sem regar por 2 dias, depois você pode voltar com ela que ela vai ter resolvido esse problema. Outro problema, pessoal, é o brotites, que são essas pintinhas escuras, manchas brancas que aparecem no capinho da flor. Isso é uma doença fúngica causada por excesso de umidade. Portanto, na hora de regar, evite molhar as folhas e as folhas. A forma correta de regar é molhar apenas o substrato da sua planta. Vou deixar aqui no card uma receitinha para você acabar com os fungos nas suas plantas. Outro problema que pode acontecer se você molhar demais a sua planta é o aparecimento de lesmas, caracóis e caramujos aí. Sempre levante os vasinhos para verificar se tem existência de ovinhos das lesmas aí nos furinhos dos vasos. Observação, pessoal: se tiver plantada em fibra de coco, ela é muito porosa e seca muito rápido, portanto sempre põe a pontinha do dedo lá no substrato para você saber se sua planta precisa ser regada novamente. Legal, pessoal, que você também pode cultivar antúrios aí em locais com ar condicionado, ele se desenvolve muito bem. Agora, se a pontinha da sua folha começar a secar, é um sinal que você está exagerando aí no ar condicionado. Gente, agora que eu falei para você sobre plantio, adubação, rega, doença, você poderia imaginar que teria tanta informação sobre essa plantinha aí que conquistou o coração de tanta gente? Qual é a sua cor preferida? A minha é a branca com manchas rosadas. Gostou do vídeo? Então deixa aquele like aqui pra mim. Lembrando que aqui no canal Plantinha de Casa tem vídeo novo aí pra você toda semana, com dicas que com certeza vão fazer toda a diferença para as plantinhas de vocês aí. Então aquele abração aí pra vocês, fiquem com Deus e até mais, pessoal. Tchau, tchau!